Em um estaleiro do tamanho de um campo de pouso grande, um exército de engenheiros está construindo um navio como nenhum outro. Esse é o trabalho mais exigente de todos. Mais extenso que 4 campos de futebol e capaz de transportar 165 mil toneladas de carga, é a maior embarcação oceânica do mundo, o Triple E. Eles têm apenas 38 semanas para construir e testar este monstro. É tudo ou nada. Não vamos voltar para isso. O que vai acontecer? Eu não sei. Cuidado! Esta é a história exclusiva dos homens e mulheres que correm para construir o maior navio do mundo. O maior navio do mundo. Carga colossal. Dentro dessa enorme doca de concreto, o navio porta-container Triple E de 60 mil toneladas está quase pronto. Nas últimas 18 semanas, os operários soldaram as 24 unidades que compõem o enorme casco do navio. Instalaram seus 2 motores, chaminés e o passadiço. 20 semanas para a viagem inaugural. Hoje começa a próxima fase da construção. Instalar o gigantesco porão que abrigará os 18 mil contêineres do Triple E. A cargo da gigante transportadora dinamarquesa Maersk Line, o Triple E está sendo construído com um objetivo em mente: para transportar contêineres abarrotados com todo tipo de coisas, de computadores a produtos químicos, ao longo da lucrativa rota comercial que liga a Ásia à Europa. Uma superestrada marítima que rende incríveis 316 bilhões de dólares em negócios anualmente. O porão do navio é dividido em 22 compartimentos de carga separados. Eles permitem que o Triple E transporte quase 20% mais contêineres que qualquer outro navio. A razão para construirmos navios tão grandes também é baixar o custo unitário. Quanto mais contêineres você colocar a bordo de um navio para uma viagem, melhor. Se não puderem ter seus contêineres a bordo, elas não ganham dinheiro. É por isso que estamos construindo esse navio. É como ter um petroleiro sem espaço para o petróleo nos tanques. O supervisor-chefe do casco, Peter Bertelsen, está aplicando uma série de testes rigorosos nos compartimentos de carga para garantir que cada um dos contêineres caiba em segurança. O teste é simples, mas é muito importante porque temos que garantir que tudo saia e entre direito para poder carregar os contêineres depois da entrega. Essa é a parte mais importante. Os compartimentos de carga do navio são enormes. Alguns grandes o bastante para abrigar 5 baleias azuis. Para impedir que os contêineres deslizem no porão, os operários precisam equipar as paredes dos compartimentos com trilhos de metal. É fundamental que cada trilho esteja perfeitamente alinhado para que as caixas deslizem para dentro dos compartimentos com facilidade. A gente sempre ouve as pessoas dizendo como todos os sistemas são importantes e o motor principal e blá blá blá, que é a parte mais importante. Não, não. Essa aqui é a parte mais importante do navio. Se você não tiver isso, se não tiver nenhum contêiner a bordo, você não ganha dinheiro. A equipe de construção coreana está soldando 23 conjuntos de trilhos nas paredes do compartimento com um espaçamento uniforme entre eles. Os trilhos são afunilados embaixo para impedir que as caixas travem.
Desse jeito, os contêineres não travam quando são içados. No final, o trilho é mais estreito, ele sempre se projeta um pouco para fora do contêiner. Aí eles encaixam aqui e quando estão assim, eles não travam. Agora vem o grande teste. Os trilhos estão perfeitamente alinhados. Esta gaiola de testes tem as dimensões exatas de um contêiner real. Ao encaixá-la em cada conjunto de trilhos da mesma forma que os contêineres reais serão encaixados, Peter descobrirá se os compartimentos de carga do navio estão prontos para a tarefa. Agora estamos testando se os trilhos de metal estão instalados corretamente. Se eles chegarem ao primeiro porto, carregarem os contêineres e não conseguirem encaixá-los no porão, eles vão começar a gritar e espernear. Desde o lançamento do primeiro navio porta-container em 1956, o humilde container de aço transformou o mundo. Hoje, cerca de 30 milhões dessas caixas de metal, cada uma medindo 20 ou 40 pés de comprimento, são usadas para transportar todos os produtos imagináveis. De equipamentos de alta tecnologia a alimentos perecíveis, elas transportam 4 trilhões de dólares em produtos ao redor do planeta por ano, da fábrica às lojas, movendo a economia mundial. Por isso, é tão importante que o teste corra bem. Nós içamos a gaiola, instalamos todos os encaixes e se ela descer direito, não vamos ter problemas. Se os trilhos forem estreitos demais, os contêineres podem emperrar. Se forem largos demais, a pilha de caixas pode tombar. Mas quando a equipe estava prestes a começar, encontram um defeito. Eles não estão prontos para o teste. Queremos testar todos os trilhos num porão de carga ou um compartimento. Não queremos voltar 2 ou 3 vezes para testar no porão, não é assim que funciona. Como assim ainda não estão prontos? Comunicação entre departamentos. Nós viemos aqui para um teste e esperamos que esse teste seja completo. Não queremos voltar 2 ou 3 vezes para testar um compartimento. Não temos tempo para isso. Não, está tudo... Ei, não. É tudo ou nada. Você não vai voltar para isso. A produção tenta espremer tudo de qualquer jeito e temos que impedi-lo de vez em quando para fazer direito. Como o teste não está pronto, ele precisa ser adiado, pressionando ainda mais um cronograma que já está apertado. Em Okpo, na Coreia do Sul, o ritmo está aumentando. Os operários se apressam para concluir o gigantesco porão do Triple E a tempo de receber a primeira carga útil de 18 mil contêineres de aço. Com os compartimentos do navio lotados, um carregamento pode valer até 360 milhões de dólares. É fundamental que cada um dos contêineres chegue ao porto de destino sem danos. Fábrica de contêineres Maersk, Dinamarca. Este centro de pesquisas perto de Copenhagen é onde os engenheiros projetam e testam os contêineres que estão sendo construídos para o Triple E. Eles os submetem a uma série de testes de alto impacto para garantir que conseguirão suportar as poderosas forças que enfrentarão no mar aberto. O encarregado dos testes é Lars Lambiker. Nós operamos mais de 1.300.000 contêineres todos os dias. Um dos objetivos principais aqui é pegar um container e submetê-lo a todo tipo de testes. Ou seja, tudo que um container vai sofrer durante sua vida útil, sejam danos, impactos ou a força da gravidade. Temos que reproduzir isso e ir além.
Em média, um container custa $5.000. Suas paredes são feitas de placas de aço de alta qualidade, onduladas e soldadas para reforçar a resistência. Essa engenharia de precisão confere a eles uma validade de no mínimo 15 anos. Mas no Triple E, as tensões sobre esses contêineres serão maiores que em qualquer outro navio. Os engenheiros vão empilhar os 18.000 contêineres do Triple E a uma altura inédita. Isso acrescentará 20 toneladas de peso a cada coluna de carga. Em mares agitados, isso poderia submeter os contêineres no fundo de cada torre a uma enorme pressão. E quanto maior o ângulo da coluna, maior a chance de um container tombar. Vamos começar comprimindo. Pressão? Isso. Para simular os possíveis riscos em mares agitados, a equipe de Lars submete os containers a um teste de resistência. Olha, a pressão vai se acumular nesse pistão hidráulico aqui em cima. Nós travamos os 2 encaixes de canto da base e vocês vão ver o container se mexer agora. Quando ele é travado aqui embaixo, ele começa a girar na mesma hora. Ao comprimir e girar o container dessa forma, eles imitam as forças de empenamento produzidas por mares tempestuosos. Dá pra ver como o deslocamento é grande. Isso se deve às 15 toneladas aplicadas aqui, no canto superior, que reproduzem a carga total de 9 containers em um navio, balançando no porão. Vou pedir pro Tommy parar. Para, Tommy! A ideia é verificar se o container vai voltar à sua forma original. Agora a gente deixa o container em repouso por 5 minutos. Depois que esse tempo passar, eu vou medir a deformação permanente da estrutura. Essa aqui foi de 4 milímetros, então ele passou no teste. Que bom. Obrigado, Tommy. Mas os containers não ficam danificados só em alto mar. Eles também sofrem danos quando estão no porto. É muito comum ver containers sendo danificados no porto. E quando você olha para containers com só 6 meses de uso, dá para ver um monte de pontos de impacto em vários deles. E é o que estamos tentando reforçar, os pontos típicos que sofrem esses danos. Teste 2. Derrubar os containers de uma determinada altura. Você tem que deixar o equipamento. E lembre-se, o teste de altura é de 2 metros. Pode ser. Eles usam uma empilhadeira para içar o container para sua primeira queda. Para! Tá bom. Lars está ansioso para descobrir se as portas deste container ainda podem ser usadas. Essa viga aqui era reta. Depois que concluímos a queda, dá pra ver que toda a energia fez essa peça entortar onde fica o encaixe. Mas as portas ainda funcionam? Teve uma deformação de cerca de 10 milímetros. Então passou perto, mas as portas ainda estão funcionando. Isso é um bom resultado. Nossos containers são resistentes, são mesmo. Mas Lars não acabou com esse container, por enquanto. Christian, pode trazer o guindaste, já estamos prontos para o teste. Muito raramente, os containers podem cair de uma altura ainda maior que essa quando estão no porto. Agora vamos içar um container vazio para tentar imitar o que acontece quando um deles tomba da pilha.
Para simular essa situação de pesadelos, a equipe de testes eleva o container com um guindaste, içando-o a uma altura de 6 metros. O que vai acontecer, eu não sei, mas vai ser bem emocionante de ver. Não temos um nome para esse teste, essa é a primeira vez, então vamos chamá-lo de teste assassino, porque eu acho que é o nome mais adequado. 5, 4, 3, 2, 1, já! Dá pra ver no container que a coluna ficou ligeiramente torta. As paredes ficaram amassadas. Mas depois do impacto, ele ainda é útil. Então é só fechar as portas, colocar uma carga aí e mandá-lo pro mar de novo. Foi um bom teste. Obrigado, senhores. Porto de Okpo, Coreia do Sul. A 8.000 quilômetros de distância, o supervisor-chefe do casco, Peter Bertelsen, espera que os compartimentos de carga do Triple E finalmente estejam prontos para o teste. Estamos indo para a doca número 2 para verificar se está tudo nos conformes. Ver se a qualidade é aceitável para poder manter a nossa programação. O último teste de Peter, há 8 semanas, teve que ser interrompido. Nós viemos aqui para um teste e esperamos que esse teste seja completo. Não queremos voltar 2 ou 3 vezes para testar um compartimento. Não temos tempo para isso. Peter precisa testar os trilhos no compartimento de carga hoje, para que a construção do Triple E não tenha contratempos. Olha, todo mundo comete erros de vez em quando. Ou você chega e falta alguma coisa, ou eles não estão prontos. Eu até entendo, mas quando cancelam já é demais. Quando eles não estão prontos, nós temos que esperar. Eles têm um período de inspeção e precisam estar prontos para isso. Para a sorte de Peter, a gaiola de testes número 2 está pronta para entrar em ação. Este teste é muito mais divertido com tempo bom em vez de chuva e neve. 100 metros acima do navio, no enorme guindaste Golias do estaleiro, o operador Kim Song-ho balança a gaiola até a posição correta, pronto para encaixá-la no primeiro conjunto de trilhos. É um momento de tensão. Se a gaiola travar, significa que os trilhos não estão espaçados de maneira uniforme e vão precisar ser reposicionados. Uma tarefa enorme. Ele está só começando. Está indo bem devagar. Aterrissagem concluída. Peter verifica se a gaiola está bem assentada no convés. É uma parte importante do teste. Se o container de baixo não assentar totalmente, ele torna a pilha acima dele instável. Ele ficou nivelado, ficou bom. Estamos indo bem, estamos avançando. O primeiro teste corre bem. Demorou um bom tempo, mas um dos testes mais importantes de todos, que é checar o encaixe dos contêineres, finalmente está em andamento e correndo bem. Eles vão levar mais de 55 horas para testar todos os 22 compartimentos de carga. A gente finalmente terminou o teste do compartimento 22. Agora só faltam mais 924 trilhos. Mas antes que o navio possa ser entregue... Esse é um dos mares mais agitados que ele vai encarar. A equipe precisa verificar se ele consegue sobreviver à fúria do mar aberto.
Okpo, Coreia do Sul. A única coisa que falta nos enormes compartimentos de carga do Triple E é uma carga útil de 18.000 contêineres. Apesar de sua capacidade superar o recorde mundial, o Triple E é apenas alguns metros maior e mais largo que seu predecessor, o E-Class. Isso acontece porque as dimensões do Triple E são limitadas pelo tamanho dos portos e canais pelos quais vai navegar. É aí que o aperto vai realmente começar. O Canal de Suez. Ao longo de sua extensão, há um espaço de apenas 120 metros entre as margens. Sede da Maersk, Dinamarca. Nós já sabemos que, ao aumentar o comprimento do navio, teremos problemas em alguns portos, sem dúvida. Eu acho que chegamos ao limite da navegação comercial por enquanto. Essas restrições obrigaram o arquiteto do Triple E Aqui é o Trolls. a encontrar outras formas de aumentar sua capacidade. A equipe de Trolls pós-Borg fez testes com o formato do casco. O casco de muitos navios de carga é em forma de V, para que consigam avançar com um mínimo de resistência. Mas o casco projetado por Trolls para o Triple E tem o formato de um U. Suas laterais são retas e o fundo plano, criando espaço para mais contêineres. Ele explorou essa característica ao máximo em detrimento da proa e da popa, que ficaram bem mais curtas. Uma das formas de aumentar a capacidade de um navio é alterar as relações entre a área útil e a velocidade. E podemos fazer isso porque reduzimos a velocidade máxima do navio. Mas, apesar de o casco em forma de U aumentar a capacidade do Triple E, há uma perigosa desvantagem. Este vídeo, gravado pela Força Aérea Espanhola, capta o momento em que o navio de cruzeiro de Grand Voyager, com 800 passageiros a bordo, enfrentou uma violenta tempestade no Mediterrâneo em 2005. Ele mostra como o navio sucumbiu rapidamente a um fenômeno mortal chamado balanço paramétrico. É um movimento oscilante pendular que é o pesadelo de qualquer projetista naval. À medida que ondas grandes passam de uma extremidade à outra do navio, elas podem desestabilizá-lo, balançando o casco de um lado para o outro. Isso é o balanço paramétrico, e é quase impossível controlá-lo. Navios porta-contêineres grandes, como o Triple E, com cascos em forma de U, são especialmente vulneráveis, colocando a carga em risco em mar aberto. Wageningen, Holanda. Este centro de testes na Holanda, que tem um dos maiores tanques de onda da Europa, é onde Trolls e sua equipe vieram testar como o casco do Triple E se sairia em mares tempestuosos. Nós estamos aqui para ver a resistência em alto mar do nosso navio e queremos descobrir como ele se comporta com as ondas. E vamos verificar se ele reage como nós esperamos. Eles usaram um modelo em escala perfeito do Triple E, de 6,5 metros, ao custo de 35 mil euros. Mas, diante dos 2.500 contêineres perdidos todos os anos na indústria, o teste de Trolls será um dinheiro bem gasto. A gente tem que fazer todos esses testes, temos que ter certeza de que esse navio vai zarpar e funcionar direito na vida real. Não podemos falhar, temos que fazer tudo certo desde o começo. 330 pás submersas agitam a água para a tempestade perfeita. A escala das ondas é de 1:60 em relação às ondas reais, a mesma escala do modelo do Triple E.
Com o modelo em posição, Trolls e sua equipe observam a tempestade chegar das margens. Muito bem, entramos em ação. Aos poucos, eles aumentam o tamanho e a frequência das ondas que atingem a proa do modelo. Cada um dos lados do navio foi analisado em profundidade. Nós temos um sistema de rastreamento óptico que mede o movimento de oscilação do navio e tudo está sendo medido, tudo está sendo registrado. Até agora, não há nenhum sinal do balanço paramétrico. Ele se moveu muito pouco. Bem pouco, é mesmo. Eu acho que não teve nenhum balanço paramétrico. A gente vai ter que provocá-lo mais um pouco. Em seguida, eles ajustam a máquina para imitar o tipo de ondas produzidas durante uma tempestade violenta. É uma onda de 5,5 metros. O ângulo de inclinação é de 30 graus. 21 nós. Quero ver ondas de verdade. Em seguida, com o balanço ainda dentro dos limites aceitáveis, eles vão além. Esse aqui é um dos mares mais agitados que ele pode enfrentar na realidade. Agora estamos testando uma onda de 8 metros. Foi bom. Não balançou muito, assim ficou Parece bom. bem estável. É, Tá bom, mas este é só o primeiro teste. sim, mas é um bom começo. É, tem razão. Com os testes concluídos, Trolls anuncia seu veredito. A impressão geral do meu ponto de vista é que a estabilidade está aprovada. E isso é muito bom. Mas, embora estes testes sugiram que o novo casco do Triple I se sairá bem em alto mar, garantir que o navio permaneça estável quando estiver sendo carregado e descarregado no porto é um desafio bem diferente. Em Octopo, uma equipe de construção se dedica a montar os tanques profundos que vão manter o navio nivelado o tempo todo. Eles se chamam tanques de lastro, e o Triple I tem mais de 30 distribuídos uniformemente pelo casco. Quando o navio está vazio, o capitão os enche com cerca de 60 milhões de litros de água para manter a estabilidade do navio. Mas, conforme ele for carregado, o capitão gradualmente soltará a água para manter o Triple I nivelado. Esses tanques recém-instalados precisam da aprovação de um dos técnicos mais importantes do estaleiro, Aurelian Vasilati. Eu trabalho para a ABS, a sigla de American Bill Shipping. Nós temos que ficar satisfeitos com a construção em geral e com o desempenho do navio. Tudo bem. Se pensarmos que é um projeto novo, vai haver algumas falhas, provavelmente com os navios novos. Mas a gente espera que tudo corra bem. A construção dos tanques de lastro, feitos de placas de aço soldadas, é um processo minucioso. Cada tanque, com 28 metros de comprimento, precisa ser totalmente selado. A menor falha no aço ou na soldagem pode inundar o navio. Cabe a Aurelian inspecionar cada tanque. Ele é o responsável por conferir ao Triple I, depois de terminado, o certificado de classificação, permitindo que o navio seja inaugurado. Eles não podem navegar sem o certificado de classificação. E para que eles o tenham, temos que aprovar cada fase da construção do navio. Então temos que proteger a vida no mar.
e temos que ficar satisfeitos com todos os aspectos da construção naval. Iniciar teste. Número 6 e número 8. Então, esse teste agora vai provar que o tanque está lacrado e que todos os tanques a bordo do navio são à prova d'água. É um teste importante, mas enganosamente simples. Nós espirramos água com sabão nos dois lados do tabique. E se tiver algum furo ou rachadura, o ar vai sair e vai criar algumas bolhas. Aí saberemos que tem um vazamento. Se as bolhas aparecerem, será um problema. Cada bolha que virmos indica que temos um vazamento e eles vão ter que retificar a soldagem. Eles vão ter que cinzelar mais para remover o furo e soldar de novo essa parte. Estão vendo aqui? A soldagem foi concluída, mas ela tem alguns problemas. Então, eles têm que remover a soldagem cinzelando. Agora eles vão limpar e soldar de novo. Depois de uma rápida soldagem pontual para fechar o buraco, Isso, agora sim ficou bom. Aurelian aprova os tanques. O trabalho já pode começar na próxima fase da construção do navio. A pouca distância dali, uma equipe de 22 homens se prepara para executar uma das tarefas mais perigosas do estaleiro. Pintar os tanques de lastro com uma tinta anticorrosiva altamente tóxica. 작업이 되게 위험 요소가 많습니다. 탱크에 폭발할 수도 있고, 그다음에 너무 컴컴합니다. 이 자체가 컴컴하기 때문에 앞이 안 보이가 다칠 수도 있고, 그래서 고기술과 고난도의 기술을 가져야만 이 작업을 할 수 있습니다. O supervisor da pintura, Ko Woo-san, precisa verificar se as paredes do tanque estão limpas antes que a pintura com spray possa começar. Qualquer sujeira pode impedir a absorção da tinta no tanque, deixando o aço exposto. O que eu vou fazer agora é checar a linha de soldagem para ver se a área está limpa e se eles podem pintar ou não. Eles precisam limpar a área inteira antes que possam passar a primeira demão. Mas Ko Woo-san não fica satisfeito. 그리고 손 하나도 안 댔어요. 바닥에. 돌도 잡고 메인 조인트 하나 다 쳐야지. Em primeiro lugar, para começar, a limpeza está ruim. Eles não limparam nada. E ainda tem marcas de queimaduras de solda. Eles não rasparam. Não fiquei nada satisfeito. Eu não posso aceitar isso. Eles precisam consertar. Então você vai voltar amanhã para uma inspeção? Espero que terminem. Na manhã seguinte, a segunda inspeção de Woo-san é melhor. Ontem as condições não estavam nada boas. Eu chequei tudo e pedi para refazer. E hoje eles rasparam e limparam tudo. E agora estão prontos para pintar. A equipe mistura a tinta para os tanques acima do convés. Quase 300 metros de tubulações levam a tinta até a equipe nas entranhas do navio. 유비는 다 된 상태입니다. Os tanques são quentes, claustrofóbicos e exalam produtos químicos. Eles levam 14 dias para pintar um tanque. E eles têm 33 tanques para terminar. Oppo, Coreia do Sul.
onde a tarefa de instalar o enorme porão de carga do Triple E está quase terminada. Quando estiver com carga máxima, cada centímetro quadrado deste espaço enorme estará tomado de contêineres repletos de produtos de todo tipo. Às vezes, eles vão transportar cargas perigosas, como produtos químicos, fogos de artifício e até material radioativo. Um incêndio ou explosão em uma dessas caixas pode ser catastrófica para o Triple E. Em 2006, o Hyundai Fortune estava transportando um container com líquidos de limpeza à base de petróleo. O container pegou fogo, causando a explosão de outros que continham fogos de artifício que arrancaram a polpa do navio. Hoje, o supervisor-chefe de maquinário, Stephen Murdoch, está checando a frente de defesa do Triple E contra desastres como esse. O fogo é uma coisa que sempre nos deixa muito preocupados. É um grande perigo, é um risco à vida, é um risco para a carga e um risco para o navio. Este é o tanque onde guardamos todas as nossas tralhas. Estes enormes tanques de armazenamento podem liberar quase 40 toneladas de gás carbônico líquido, abafando as chamas abaixo do convés antes que elas se alastrem pelo navio. É fundamental que eles sejam instalados de acordo com as especificações. Esse sistema é de CO2 de baixa pressão, em contraste com o CO2 de alta pressão. A diferença é que o CO2 é guardado em um tanque grande, em um tanque refrigerado. O mesmo sistema estava instalado nesta fábrica de papel quando o incêndio começou. Quando as chamas tomaram o chão da fábrica, sensores liberaram o CO2 de uma rede de tubulações e válvulas. O gás imediatamente abafou o fogo e impediu que ele se alastrasse. No Triple E, essas tubulações estarão sempre analisando o ar abaixo do convés, em busca dos menores indícios de fumaça. Vocês podem ver daqui de cima o tamanho normal do porão de carga. E ali é uma das tubulações pequenas. Ela é usada para análise e também para liberar o CO2 quando for necessário. Então, em comparação com o tamanho do porão de carga, é, na verdade, um cano bem pequeno. Mas um incêndio em um container acima do convés precisa de um segundo conjunto de extintores de incêndio. É aqui que equipes de especialistas aprendem a enfrentar um dos piores pesadelos de uma tripulação. Um violento incêndio em um container. Quando você está num navio, para começar, não dá para chamar o corpo de bombeiros. Você precisa se virar sozinho. Então, a tripulação a bordo recebe treinamento para agir em uma situação como essa. E a grande quantidade de contêineres do Triple E transforma um incêndio em uma ameaça ainda maior. Um dos maiores desafios de apagar qualquer incêndio em um container fechado é a impossibilidade de ver o que se está enfrentando. Nem sempre conseguimos ver o quanto um incêndio é agressivo do lado de fora. Então, essa é uma das coisas que temos que descobrir. Como é esse incêndio? Hoje, a equipe de Rico vai combater um típico incêndio em um container. Seu objetivo é apagá-lo antes que se espalhe para os outros. A câmera de imagem térmica registra o extremo calor gerado pela carga em chamas no interior do container. A temperatura aqui dentro do container já é de uns 80, 90 graus e está aumentando muito rápido.
Pulverizar água no container ajuda a resfriá-lo. Agora, eles conseguem chegar perto o suficiente para atacar o fogo em seu interior. Na prática, como teremos uma pilha bem grande de contêineres, isso vai demorar mais tempo. Com um container frio o suficiente, a equipe pode se aproximar com uma invenção engenhosa. Um jato de água tão potente que é capaz de perfurar paredes de aço. O Cold Cut Cobra. Minúsculas partículas de óxido de ferro abrasivo, viajando a mais de 200 metros por segundo, abrem um buraco na parede de metal. Dentro do container, a água se transforma em um vapor fino, rapidamente consumindo o fogo. Quando jogamos a água, ela entra com alta pressão e se espalha pelo container com uma eficácia muito grande. Agora, eles só precisam apagar as brasas. Nós vamos apagar o incêndio. No caso de um incêndio real em alto mar, Rico, seus homens e o Cold Cut Cobra podem ser trazidos a bordo de helicóptero. São exercícios como esse que garantem a segurança da tripulação e da carga do Triple E em caso de emergência. Nós abaixamos a temperatura. E então pudemos entrar com segurança, sem pegar muito calor ou ter queimaduras. Então foi um grande sucesso com o extintor Cobra. Porto de Okpo, Coreia do Sul. O Triple E está quase pronto para ser lançado. Está na hora de Peter e Soren avaliarem o progresso da obra. O sistema de incêndio está instalado. Os tanques de lastro estão secos. E os compartimentos estão prontos para receber as cargas. Você está na minha foto. Isso é impecável. Nós vamos trabalhar dia e noite depois da prova de mar para deixá-la impecável. Quer apostar? Gostei disso. Será que você pode escrever Não. para mim? Não. Melhor não. Tá. Navio número 4250. O primeiro de uma nova série de navios porta-container, o Triple E, dá mais um grande passo para sua conclusão. Versão brasileira, Vox Mundi.